Mas então, pessoal, Beleza. a ideia é da gente falar um pouquinho sobre esse casamento de atividade física com educação alimentar. Eu lembro de várias pessoas que fui atendendo ao longo da vida que emagreceram 20, 24, 26 quilos até em 6 meses sem fazer nenhuma vírgula de exercício. Então, é possível sim baixar peso e sem atividade física. Mas qual a diferença quando as pessoas fazem atividade física junto? Que qualidade, que ganhos, que benefícios a gente tem, né? Então, por isso eu convidei o Luciano, porque eu sou convidada dele para um projeto que integra essas duas áreas. Então, eu disse, não, vamos divulgar um pouquinho esse trabalho também. Mas queria que tu se apresentasse para nós e falasse um pouquinho dessa questão, assim, qual que tu considera o benefício da atividade física incidindo na saúde e na alimentação. Daí a gente vai entrando juntos. E vocês Tá, vão perguntando, quem está aqui, por favor. tá certo. Eu me chamo Luciano, sou personal trainer, já trabalho há 23 anos, né, como personal trainer. Comecei a trabalhar mais com emagrecimento de uns 5 anos para cá, especificamente, né? E, e acho que a atividade física, ela está totalmente ligada, se não colada, com a educação alimentar. Então, não adianta só tu treinar e não adianta só tu comer bem, né? Então tem que ter os dois Uhum. juntos, tu consegue equilibrar teu corpo para chegar no teu objetivo, seja de emagrecimento, seja de massa muscular. Então essa dupla é infalível, é perfeita. Uhum. É isso aí. Foi o que a gente colocou. É, E, e eu estava dando uma olhadinha em alguns materiais hoje e li um artigo de uns anos atrás que dizia que 20 minutos de exercício estimula o sistema nervoso central, estimula o sistema imunológico, produzindo uma resposta celular anti-inflamatória. Hoje a gente está falando muito que o nosso corpo está inflamado pelas toxinas, pelos poluentes, pelos ultraprocessados que a gente ingere, pelo nosso estresse. O nosso corpo vai ficando a ponto de explodir, né? É tipo o mosquito pólvora que está dando agora nas bananeiras. E, e toda essa carga que a gente recebe, o que que é essa inflamação, ela precisa de um alívio que vai se dar à medida que a gente passe a modificar os hábitos alimentares, mas o exercício, em especial 20 minutinhos, gente, o estudo já mostra um benefício da reação do organismo já combatendo os agressores, que a gente possa contar com o exercício como um aliado do processo e, na minha experiência, em especial na saúde mental. Eu observo nitidamente assim que quando uma pessoa começa uma mudança do padrão alimentar, um padrão mais mediterrâneo, mais saudável, mais leve, sem se preocupar com calorias e nem com nutrientes específicos, mas uma mudança geral. Ela já em 5 dias, por conta de uma microbiota mais saudável, ela começa a promover gases que se comunicam com o cérebro, por isso o intestino é o segundo cérebro, levando a pessoa a ter mais energia, mais disposição. Então, se eu noto em 1, 2 semanas mais disposição, energia, sensação de felicidade das pessoas que comem melhor, isso se potencializa quando eu percebo elas aderindo a uma atividade física. Essa mesma pessoa, essa senhora que na época com 50 anos dizia que eu ia conseguir qualquer coisa dela, menos que ela fizesse atividade física. E ela foi emagrecendo 20 e poucos quilos ao longo de 6 meses. Hoje, passados-se vários anos que ela continua com o seu sobrepeso, né, travado, ela continua com peso saudável. Hoje ela tem 76 anos. Ela hoje faz yoga 2 vezes por semana, faz musculação e faz caminhada. Porque foi uma ó, construção quando ela foi se dando conta do benefício. Então a gente dorme melhor quando se exercita. A gente protege lesões. Hoje eu estava fazendo minha aula semanal de Pilates
E nós estávamos falando justamente sobre a live de hoje, né? O quanto que uma musculatura trabalhada vai proteger lesão no atleta, no jogador de futebol que está sempre caindo e não se quebra, porque está com o músculo poderoso ali. Para a terceira idade, né? Essa semana eu botei né? fotos do meu velho com Principalmente. 85. Meu velhinho está com 85 e está lá fazendo treino de força de musculação todos os dias atualmente, de segunda a sábado. Então, hoje a musculação vai contribuir para a saúde de todos nós, dos idosos, da mulherada, né? A semana que vem eu vou fazer uma live sobre menopausa com uma médica, minha convidada. Atividade física é super importante. O nosso músculo cardíaco, todos os músculos do nosso corpo precisam estar trabalhados. E não é sentadinhos vendo televisão, mexendo no computador que a gente vai conseguir alguma coisa. A gente tem que se mexer, né? Não adianta, o corpo foi feito para se movimentar. E É. quanto mais parado a gente fica, mais a gente decai, perde massa muscular, entra em depressão, né? Acontece vários sintomas. Tu não tem o controle do colesterol, né? Que a atividade física, junto com a alimentação, regula o colesterol, trabalha o coração, né? Então, até te dizer que meu pai está com. Hoje de manhã ele foi para o hospital devido ao coração estar muito fraco, o batimento muito fraco, né? Ele colocou um marca-passo. Por quê? Porque ele não se mexe. Tá? De 5 anos para cá, ele deu uma decaída só sentado, deitado, ouvindo radinho, e eu insisto, né? Então ele caminha muito fracamente, assim, muito devagar. Então enfraqueceu o coração também, dele não se mexer. Uhum. E aí, aqui eu digo sempre, tem que se mexer, nem como tu falou, 20 minutos por dia, 15 minutos por dia, né? E fazer uma força, tu tem que fazer alguma força, vencer alguma resistência para ganhar massa muscular. Uhum. Junto, junto tem a alimentação toda certinha para isso, né? Para Sim, te potencializar e chegar no resultado de ganho mais rápido. exato. Que lástima, que dê tudo bem, Luciano, com o pai. O meu também Tá já bem, tem, já tem marca-passo e daí renovou, né? Vai viver mais 20 anos por conta desse marca-passo, na hora certa. sim, tá, vai dar tudo certo. Mas Mas tem que a gente, mexer. a gente pode pensar isso, né? O nosso coração exige atividade física, e a atividade física vai colaborar com a nossa saúde mental, vai nos tirar. Como eu escutei essa semana, que eu achei bem interessante, uma pessoa disse: não está nada fácil viver em 2024. É porrada o que a gente está vivendo em todas as áreas e no mundo todo. Isso tudo compromete a nossa saúde mental. E é justamente no momento de lazer, quando a gente faz o equilíbrio entre o social, o físico e o mental, é que a gente vai conseguindo um equilíbrio. E quando o que é o social? O nosso relacionamento, a nossa rede de apoio, a nossa vida social mesmo. O mental, ele faz parte da espiritualidade, o autocuidado, as nossas emoções. E o físico entra tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Exercício, alimentação, sono, hidratação. Hidratação tão importante também, tanto para o É, emagrecimento como para atividade física, né, Luciano? exatamente. Uma pergunta que me fizeram, né, que tu explicou muito bem num vídeo no Instagram, né, quando a gente come emoções, né, podia explicar um pouquinho pra gente, até pra mim também entender mais, como que a gente come emoções? Como é que funciona isso da gente estar ansioso e ir lá e comer alguma coisa? Por isso que eu entendo que uma atenção para mudar hábitos alimentares, ela não pode ser só através de vídeos gravados ou de orientações de dietas prescritas, porque eu entendo que a cura e a recuperação ela vem pela fala, né? Para que a gente possa reconhecer as nossas emoções, nomeá-las. Então, eu vou batizar o que eu estou sentindo, porque como a gente está com o nosso hard carregado, né? A gente está com o computador nosso lotado,
de informação e de um cotidiano muito atribulado, com muita tarefa, trabalhando demais, pensando demais, a gente não tem uma pausa. E muitas vezes nessa rotina assoberbada de atividades, a gente não para escutar, né, o nosso coração, o que que a gente está sentindo, o que que a gente está pensando. Então, se eu estou atucanado, se eu estou nervoso, se eu estou preocupado, se eu estou com raiva, com medo, ou mesmo se eu estou feliz, todas essas emoções, quando elas não são nomeadas, elas podem se transformar no impulso sem freio no comer, que isso caracteriza obesidade. Então eu não consigo sim, entrar em contato com o meu sentimento e eu como para aliviar o meu sentimento. Então eu estou nervoso, estou angustiado, estou com um trabalho por entregar, preocupada com ele, então eu fico comendo para resolver o problema. Ou então não, me dedico àquele trabalho até conseguir terminar. E daí a compensação é a comida. O alimento, ele cai muito bem como o seu uso como compensação, como reforço, como apoio. E não só o alimento, né? Bebida, cigarro. As emoções, elas acabam, a doença de, as dependências, como o uso de álcool e outras drogas, elas acabam sendo utilizadas muitas vezes como um recurso para alívio de tensão. Então, por isso que a gente diz que a gente come emoções. E quando, na verdade, a gente tem que separar, né? O que a refeição tem que ser algo a ser desfrutado e muito bom, porque é prazeroso, mas eu preciso entrar em contato com as minhas angústias, com as minhas tristezas, lamentações, a minha impotência em quantas coisas, e poder falar sobre isso, né? Então, quando eu me reúno semanalmente com as pessoas que eu atendo, é para falar como é que está minha semana, qual é a angústia da hora. E como em 2024 não tá fácil viver, são muitas. Mas à medida que a gente socializa e pomba, que bom saber que o Luciano tem um pai, que bom saber que ele conseguiu internar o pai dele, que vai fazer o marca-passo, que vai dar tudo certo. Eu tive nessa mesma situação alguns anos atrás com meu velho. Então nós somos de carne e osso. E, e quando a gente está sozinho, às vezes a companhia também é a comida. Então, olha como a gente come emoções de vários aspectos. Tô sem nada para fazer, tô ocioso, vou usar a comida também. Então, né, nesse sentido é que a gente come emoções. E a atividade física, ela é um aliado para nos tirar disso, né? Quando eu vou para o exercício, eu volto com uma musiquinha na cabeça. Eu volto com outros pensamentos. Eu vou ficar muito mais criativo. E isso vai dar todo um sentido para o meu dia. Tem a Nari, ela está dizendo que quando quando está feliz, mesmo sem fome, eu como. Ver todos juntos e felizes comendo é prazeroso. Depois vem a culpa. Verdade, é isso aí. Exatamente. Então a gente tem que desmanchar a situação de culpa, porque senão a gente fica no círculo da doença, né? Eu como, depois eu me sinto mal por ter comido, sinto vergonha e culpa, e daí às vezes vem a compensação, então não vou comer mais, amanhã vou passar líquido. Começa as dietas malucas nos tentando, e olha que tá cheio de né? dieta maluca no Instagram e nas redes. Então a gente tem que poder ser gentil com a gente nesse momento. E eu gosto muito daquela frase assim: foi o que foi possível hoje, foi o que deu para fazer. Tô numa festa, tá todo mundo desfrutando de uma coisa legal. Eu vou aproveitar, como todos, e sigo o barco na próxima refeição. Então, saber retomar. Hoje eu estava atendendo um casal que moram na Flórida, estão em Porto Alegre por um mês, e ele estava dizendo que nesse primeiro mês de atendimento, ele aprendeu algumas máximas. Ele disse controlar quantidades, a qualidade do que eu estou comendo, então está aprendendo o que, que é mais danoso e o que, que não é, a frequência, porque um cara com mais de 120 quilos, se ele não está bem alimentado, ele fica voraz, ele está sempre com fome. E essa sensação de fome vai fazer ele comer ainda mais as emoções. Então, está fazendo atividade física, está aprendendo muita informação
em um mesinho ele já percebe vários aprendizados. E um deles também, ele disse, e aprender que eu posso sempre voltar para o programa alimentar legal depois de ter uma saída ou uma recaída. Né? Aprender Exato. A esse gente não perdão. precisa ficar se sentindo, né? Desculpa te interromper. Ficar sempre se sentindo culpado porque errou um dia, né? Porque a gente sempre pode voltar e retomar. Não vai ser um dia que tu extrapolou, que tu vai, agora já extrapolei, agora já era. É isso Não, aí. tu tem que retomar, todo mundo erra. Hum, Então, errou. Todo mundo é humano, né? isso Quem não errou, aí. né? Então, Exato. retoma no outro dia, se organiza, né? Compra o alimento certo. E outra coisa que eu ia falar também é que a atividade física, quando a gente está estressado, a gente está com cortisol alto, então a gente fica mais estressado, o cortisol tem que estar nivelado para te sentir bem, né? Ele tem que ter um nível certo. Se tu tá com cortisol acima, tu fica estressado. Se tu tá com cortisol na medida certa, tu tá feliz. Baixa, regula a glicose, taxa de glicose, colesterol, pressão. Então, tu faz o exercício físico, tu diminui o estresse, tu fez aquele esforço muscular que tu faz, tu acaba tendo aquele cansaço bom. Quando tu faz. Hoje eu não quero treinar. Tá, eu não quero treinar, mas tu vai. Bota a disciplina e vai. Faz a primeira série, é difícil, o corpo tá parado. Faz a segunda série, tu já começa a te movimentar. Quando tu acaba o treino, tu acaba feliz, tu tá com aquela sensação de dever cumprido. Tô indo embora, pegar tua linha, tomar água. Essa sensação que tu tá saindo, indo embora, com o dever cumprido, essa é a sensação de bem-estar. E isso desestressa a cabeça. Então, fazendo exercício físico, tu vai estar menos estressado para comer emoções. Uhum. Exato. Com certeza, dá prazer, é o que a Líbera está Né? falando. Exercício é igual à vida, sem dúvida, porque nós somos movimento, né? E o movimento vai fazer. A Ritinha, qual emoção você está comendo? Perfeito. A gente tem que poder parar e pensar sobre isso. E utilizar nessa troca, né? Que eu vou diminuir aquele prazer do comer, aquilo tudo que eu gostaria de comer, por um outro prazer que vai surgindo depois de uma atividade física realizada. Então eu volto mais leve, literalmente, mais descansado, o corpo cansado, mas a cabeça Mais leve. melhor, Exatamente, né? mais leve. Então um casamento fundamental. Eu fiquei pensando também, Luciano, que seria interessante uma pequena contribuição sobre a questão assim dos alimentos e dos suplementos, porque hoje está muito na moda todo mundo suplementando whey, creatina, Uhum. BCAA, todo mundo a tomar os potes, aqueles grandões, e às Sim. vezes caros, né? E é interessante a gente pensar assim, ó, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria dos suplementos estão sempre tentando nos ajudar e ao mesmo tempo nos vender alguma coisa. Fiquei pensando que uma pessoa saudável, que come de tudo, mas não tudo, que come variado, diversificado, que faz a atividade física diariamente. Eu considero que ela tem que ser diária. Para mim é importante fazer diariamente a vida toda. Essa pessoa, ela não é muito interessante na nossa sociedade, né? Porque ela custa muito menos para o setor lá da hospitalização, do setor da farmácia, da medicina. Então, a gente que faz essa proposta, assim, vamos desenvolver autocuidado, fazendo atividade física, comendo mais correto, escolhendo melhor, a gente está indo meio contra a maré, porque vejam quantas farmácias tem no entorno onde cada um de nós mora, gente. Nossa, aqui em Porto Alegre, cada esquina tem uma farmácia, é um monopólio, assim, ó, todo Porto Alegre é tomado de farmácia. Isso é uma coisa, assim, que está me preocupando, porque as pessoas estão adoecendo mais e as farmácias estão lucrando mais. Se a gente fizesse o exercício físico diariamente, que seja em pouco tempo, que a pessoa tem o dia corrido, se alimentasse bem, né, não precisaria nem suplemento, não Exato. Porque precisaria tomar remédio para depressão. saúde cardiovascular, saúde óssea vai estar melhor, saúde muscular, quer dizer,
Saúde mental, meu Deus, é tudo. E É, claro, cada um vai no seu tempo, no seu ritmo e com atividade física que lhe agrada. O importante é estar fazendo alguma coisa que seja o brinquedinho da hora. Eu estava vendo a Líbera que entrou agora, tá dançando e tá adorando dançar, né? A musculação, para mim, tem sido um ponto de o peso como algo importante para o envelhecimento, eu considero, e uma aula de dança, algo para se divertir, um jogo esportivo, né? Alguma brincadeira por aí. Mas tanto a alimentação adequada como a atividade física, a gente não falou sobre isso, Luciano, mas a minha percepção é que precisam ser individualizados, personalizados, respeitando preferência, idade, exatamente. respeitando limitações, objetivos e necessidades, né? Tu vê todos esses termos, a gente pode pensar nas duas ações, né? Vou para a alimentação adequada, eu preciso saber qual é a necessidade dessa pessoa, qual é a preferência alimentar, quais são como é que estão os exames dela para eu poder adequar a alimentação, qual é o objetivo que ela tem com uma alimentação mais saudável, e da mesma forma quem está fazendo atividade física. E o olhar de um professor que orienta, que corrige postura, que corrige eu vi esses dias tu postar a velocidade de uma pessoa que tá Ah, ali, sim. que nem eu, sabe? Que vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, quero terminar logo isso aqui porque eu tô Quer atrasada. É fazer a série diferente. logo para terminar. Só que daí tu pode se machucar também, né? Sim. Tu deixa a tua concentração de lado, tu tem que se concentrar a cada série, a cada repetição, tu tem que se concentrar para estimular a musculatura, tu tem que pensar na tua musculatura que tu está trabalhando, para ela ganhar força, para te ter massa muscular, tu tem que deixar ela estressada. E para te estressar ela, tu tem que estar concentrado para ter maior eficiência no movimento, né? Então, tu pode te machucar. Então, tem muito aluno que não tem paciência para fazer aquela série, faz correndo uma, faz correndo a outra. Eu digo devagar. Eu me identifiquei muito naquele vídeo, porque eu falo direto. Vai devagar, desce em 2 tempos, agacha bem devagarzinho, controla o movimento, né? Assim tu consegue mais eficiência, né? Tendo cadência, tendo a velocidade controlada, né? Aqui respondendo a Libera Libera, ZR, a Libera. Libera. Tomar ou não suplemento, né? Na minha opinião, só toma suplemento quem não tem realmente tempo para se alimentar bem. Aí é um suplemento, por isso que é um suplemento. É para suplementar, né? E para quem não tem tempo, já leva o seu potinho, seu shakezinho, para botar água na academia, né? Ou com leite, não sei, cada um toma como quer. Mas na minha opinião, se tu te alimenta bem, tu não precisa de suplemento. Porque essa pergunta é importante. Esses dias uma senhora de São Paulo até. Flávia, meus filhos todos tomam whey e estão querendo que eu tome também, porque eu estou ficando velha, eu preciso tomar whey. Daí eu disse, o que é o whey? É o soro do leite, que a gente encontra, que é uma fonte de proteína. A proteína a gente sabe cada vez mais que ela é importante na nossa vida. Quem é que vai precisar suplementar, então, a proteína? As pessoas que não estão com proteína suficiente. Então, primeiro passo, organizar a alimentação. Eu estou comendo, eu estava fazendo um cálculo agora, a gente faz o cálculo de mais ou menos 1,7 gramas por quilo de peso para achar, o nutricionista faz esse cálculo para achar as proteínas suficientes para cada pessoa. Para quem pratica alguma atividade física, é mais ou menos 1,7 por quilo de peso. Digamos que no meu caso eu precisaria, então, 92 gramas de proteína dia. Se eu pegar ovos, 7 ovos já me dá isso, gente. Então a gente não vai conseguir o suficiente proteico na alimentação se eu vou tomar um iogurte, se eu vou tomar um café com leite, um queijinho e mais um ovinho no dia e mais a carne do almoço, um filezinho de frango ou um peixinho hoje à noite, provavelmente, isso aí, Tita, provavelmente tu não precise também. Então fica uma coisa de modinha, muitas vezes, sem a gente saber, mas por que mesmo que eu tô precisando? Por que que tá todo mundo tomando? Além disso, os whey protein, os
os que são bala, assim, os melhores, eles são muito mais caros e mais puros. Mas o pessoal não gosta do sabor e começa a comprar que tipo de whey? Aquele sabor cookie, sabor cappuccino. E daí tem aditivo, e daí o primeiro ingrediente é maltodestrina, que é um tipo de açúcar. E daí quando tu vai ver, é uma bomba química naquele soro do leite, que deveria ser proteína pura para nos complementar. Então, quem é que hoje deveria estar usando o suplemento do whey? Um vegano que come pouca proteína vegetal, se é que não está comendo ali nas fontes É, de lentilha, feijão. ali, ó, desculpa, ali, ó, a Ritinha Luz é minha namorada, tá? Oh, É, ela, ela colocou, eu era assim também, treinador Lu como personal. Mas a Ritinha Luz, ela tem uma dificuldade de comer carnes, tá? Com exceção do churrasco do final de semana. Ela, durante a semana, ela come muita salada, muita fruta, mas a proteína, que é a carne, os ovos também, ela come um, eu digo para ela comer mais, ela tem que se alimentar melhor. A Flávia Felipe vai puxar a tua orelha. E ela tem que comer mais proteína, então, e ela vira tigre no fim de semana e só quer comer carne. e aí ela toma whey, né, para completar, porque ela não consegue comer muita carne, nem muitos ovos. Claro. Então ela toma whey para suplementar. Esse é um caso certo de tomar o suplemento. Isso. Outra coisa, uma pessoa que tem um treino mais extenso, como uma cliente minha que tá correndo em maratonas, está se preparando daqui a 2 semanas, ela tem 42 quilômetros para correr. Então, ela faz um treino de força intenso com o treinador dela, ela vem correndo já 28, 30 quilômetros cada vez que corre. Então, imagina o que que precisa, o que que esse corpo precisa para o gasto que ele vai ter, que ele está tendo. Então é diferente daí a suplementação dela. Mas ela, a maior parte do tempo, faz comidinha normal, faz o bifezinho, dois ovinhos de manhã para comer com o pão. Porque a gente vai, com tanta informação e desinformação, a gente realmente fica perdido. Não se sabe mais o que que eu devo comer ou o que que eu não devo comer. Exato. Né? Na internet tu vê aí muito a Oliveira, minha amiga, Lucas Reis aí também, marido dela. Bem-vindos aí, são gente boníssima. O quer falar que eu me perdi aqui que eu ia falar. Eu olhei aqui o pessoal entrando conhecido e onde é que eu estava mesmo? Muita informação, Bom, assim, muita desastrosa. informação. Tá, isso aí. Obrigada, Muita Lívia. informação. É tanta informação no Instagram e todas as redes sociais que um diz que comer ovo é bom, o outro diz que comer ovo não é bom. Aham. Um diz que comer alface é bom, o outro diz que, sabe? Então, tu tem que ir atrás, tem que pesquisar para ver se não é só seguir um perfil porque tem milhares de seguidores e o cara tá dizendo que lá comer abacaxi com morango é bom e o outro dizer que comer uma torta é bom também, sabe? Então, Ou alguns que dizem que, né, que as pessoas não devem comer tais frutas, X frutas, como eu escutei esses dias. Quer dizer, qual é a X base? Não pode comer uva, não pode comer. Quem quiser emagrecer não pode comer abacaxi, nem manga, nem uva, nem banana. é, Daí, meu Deus, qual é a laranja base também. científica, né? Laranja tu já não pode mais comer também, porque tem muita caloria. Imagina. Então, o que que fez com que as populações começassem a ganhar peso a olhos vistos? Como é que era o brasileiro 30 anos atrás? Como é que está o brasileiro hoje? O que que nós passamos a comer? Não foi, nós não, sempre se comeu pão, sempre se comeu frutas, carnes, saladas, vegetais. Ainda bem, esse país é rico nessa alimentação. Mas nós começamos a ganhar peso e baixa qualidade de vida quando passamos a comer industrializados, É, que são ricos em aditivos químicos. A gente não sabe o que está comendo. E quando a gente começa a ler os rótulos, a gente fica escandalizado. Esses dias uma pessoa me perguntou, Flávia, e o refrigerante aquele de limão, um zero, sei lá como é que é o nome daquilo. Daí eu disse, lê o rótulo e lê o ingrediente. Vê se tu consegue reconhecer o ingrediente como comida, como alimento. É isso é. aí.
Tudo que A Ali está dizendo, é o pão vem lacrado, né? até antes do antigo tratamento. Exatamente, né, Ali? A gente sempre comeu pão, adoro essa informação, adoro comer pão, adoro comer massa, sou italiana, de verdade. Então, não é isso que faz a gente Não engordar. A gente é o pão que vai te engordar. Exato, e da mesma forma, a dieta variada é super importante porque nos dá diferentes fontes. A gente sabe que a indústria, muitas vezes, por conta do tempo de prateleira, que vai deixar um produto na prateleira do mercado durando, acaba deixando isso cheio de química e conservantes e aromatizantes e todos os antes. Não é comida. Ah, sim, é isso aí. Não é a E aí vem comida que faz mal, e sim as quantidades e a assiduidade, exato. Claro, depois tem um outro capítulo que a gente falar de obesidade, que é caracterizado pela compulsão, pelo descontrole. Mas a maioria das pessoas, acredito que estejam aqui hoje, estão na luta de mais saúde, já fazem algum tipo de atividade física, ou já estão aqui comigo. Débora, Tim, que coisa boa te ver aqui. A Débora é super atleta. Ah, é? Coisa boa, hein? Aham. Ô, Flávia, tu sabe Diga. responder, tu sabe responder essa pergunta? Como é, como é muito ovos e ruins? Eu não entendi o que a Rosane Ah, entendi. Sadovski escreveu. Ah, legal isso que está perguntando, porque assim, a gente, como nós vivemos numa sociedade que lucra muito com o aumento de peso das pessoas, com as necessidades alimentares de todo mundo, enfim. Há uns anos atrás, o ovo era relacionado nos estudos científicos a aumento de colesterol sanguíneo. Depois de um tempo, ele vem sendo absolvido e hoje a gente se coloca o ovo como um superalimento, com uma boa carga de proteína, 13 gramas, e que não está relacionado a. Seria legal para os intolerantes à lactose, por exemplo, quem não está podendo comer leite, derivados do leite. Então acaba vai tendo que migrar para uma outra proteína de qualidade e o ovo daí é uma boa primeira escolha. Então, a minha posição é que a gente possa sempre fazer usar bom senso e uma crítica nas nossas escolhas. Nem 8 nem 80. Eu não vou ficar comendo 7 ovos por dia só para atingir a minha proteína necessária. Porque acredito que hoje, por exemplo, eu almocei num restaurante vegano. E a minha proteína foi proteína de soja. Tinha um guisadinho bem legal. E comi grão de bico, e comi verdes e feijão. Então, eu tive um aporte proteico ali de proteína vegetal. Mas eu como umas 2 vezes por semana carne de gado, que eu acho que também é importante fonte de ferro, B12. Então, de tudo um pouco seria o ideal. A dificuldade maior, às vezes, é o descontrole. Eu começo a comer uma coisa que eu gosto muito e não paro mais. O Instituto Nacional do Câncer no Brasil recomenda que carne de gado seja uma porção de mais ou menos 500 gramas por semana. Ou seja, 2 bifinhos, 3 no máximo na semana. E a gente sabe que no Rio Grande do Sul a gente é muito carnívoro, né, pessoal? Daqui a pouco a gente está comendo um boizinho aí diariamente, almoço e jantar. Tem, tem uma Então, pesquisa, tem uma pesquisa que eu ouvi dizer que o gaúcho come 36 quilos por ano olha só que de loucura. carne. É. Então, pensem assim, 500 gramas por semana de carne de gado. E daí recorrer ao ômega 3 tão importante. A mulherada aí que vai chegar na menopausa um dia, a gente precisa de fonte de ômega. Não dá para ficar usando um monte de azeite de oliva, essa virgem 0,1, 0,2% de acidez, que é ótimo para o coração, se não estivermos comendo uma proporção do ômega 3 que é do peixe. Então, fico comendo gado com azeite de oliva extra virgem, não vai funcionar. Não é assim que se quer. A gente quer um padrãozinho muito mais mediterrâneo, com oleaginosas, que são as gorduras boas, com frutas variadas. Olha o abacate, tem uma gordura do bem, com proteína de qualidade, com leite, derivados do leite, em termos de cálcio. Hoje ainda uma pessoa me perguntou, fui no cardiologista, mandou aumentar cálcio. E daí eu estava dizendo para ela, pode ir nos queijos, leites e iogurtes, e pode ir até num tahine. Eu tenho comido um pãozinho no final da tarde com tahine, que é aquele creme de gergelim, que é um pouco menos calórico que o creme de amendoim, e super fonte de cálcio.
E, e algumas das coisas, dos alimentos industrializados, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás. E a recomendação tem sido olhar o rótulo, porque tem a tabela obrigatória por lei, tem que ter uma tabela de calorias e os ingredientes descritos. E agora tem uma outra portaria que diz que tem que ter o rótulo do excesso de sódio, açúcar ou gordura, que também já está nas prateleiras. Eu já Então, percebi isso aí da frente dos alimentos, do produto que é vendido, está escrito com a adição de açúcar. isso, Um selinho assim na frente, com de vários excesso. alimentos. Excesso Claro de que açúcar. se a gente for a fundo dessa portaria, ela tem assim umas jogadas malandras, sabe? Porque é uma questão de 0,01%, ele já passa a ser taxado ou não. Então a indústria diminui um pouquinho, o suficiente para que ele não seja taxado e continua vendendo como se fosse a oitava maravilha. Então, de novo, bom senso e crítica em tudo aquilo que a gente está ingerindo. Aquela história que a gente já ouve falar, menos embalados, mais alimentos É, frescos, como é que é? Desembale menos e descasque mais, né? isso. Então, e para as feiras, que cada vez são mais abundantes, hoje mesmo ali no Parcão, na frente da minha clínica, eu já saí carregada com os caquis, que estão maravilhosos, uma moranga que eu cheguei em casa, já cozinhei, tá me esperando depois do nosso encontro aqui. Então, a gente tem que trazer para dentro de casa aquilo que nos fornece saúde e, e ir para a academia para também resgatar essa saúde. E, É, o que a Levieira falou ali, a Levieira oficial falou exatamente isso. Não é o alimento que vai te engordar, é a quantidade, né? é isso aí, é a quantidade. Então, moral da história, a gente aliar a atividade física com alimentação adequada, tudo de bom. Desmanchar crenças inadequadas, por exemplo, não jantar hoje à noite porque eu quero emagrecer e amanhã de manhã eu tenho treino. Como é comum isso? E daí essa pessoa chega arrastada na academia e não consegue ter força. Então, até os maratonistas, o praticante de atividade física, ele tem que ter uma fonte de carboidrato, que é o que dá energia corporal, nas duas últimas refeições antes do treino. Então, eu vou fazer amanhã de manhã, eu vou tomar o meu café da manhã. E hoje à noite eu também vou comer um pedaço de batata doce, vou comer um pão de fermentação natural, uma espiga de milho. Então, da gente ir recorrer aos alimentos gostosos. Eu acho que sempre tem que ser gostoso para dar certo essa É. mistura, né? Porque vai continuar sendo gostoso comer, ter prazer com comer, mas com mastigar devagar, saborear, manter a hidratação. Fazendo tudo isso, a nossa qualidade de vida é outra. Nosso estilo de vida passa a, a, a ser aquele de duradouro. A gente quer. Silvia, que bom que tu tá aí, Silvia. Acabei de falar de uma senhora que eu atendi que queria tomar whey protein. Não sei se tu escutou. E sobre a pasta de amendoim, que muita gente come. É a mesma história das barrinhas de cereal. A promessa é de um alimento legal. Só que se tu vai olhar o rótulo, às vezes tem um monte de coisas ali que a gente não tem ideia do que seja. Então, a pasta de amendoim, se ela for aquela industrializada, às vezes o primeiro ingrediente da lata é o quê? Açúcar. E o primeiro ingrediente que diz no rótulo é o mais abundante naquela receita. Então, pasta de amendoim, porque amendoim é bom, uma gordura saudável. Mas se tem mais açúcar do que amendoim nessa lata, gente, qual é a moral? Não vale a pena. Mas já se encontra pasta de amendoim sem açúcar, ou adoçada com stevia, xilitol. Mas então a gente tem que. É a mesma coisa. Não gosto, graças a Deus. Assim como as barrinhas de cereais. Nossa, tem cada uma mais maravilhosa, hein? Esses dias eu provei uma Havana, eu queria uma caixa de tão boa, mas não vai dar, né? Aquilo ali é uma sobremesa, não é uma barrinha proteica para eu treinar. Então a gente tem que ir fazendo essa crítica. Tu sabe que eu gosto de. Eu não gostava de doce, mas uns 2 anos pra cá eu comecei a comer doce. Uma forma que eu encontrei de equilibrar o doce é comprar o chocolate Divine. Uhum. Sabe qual é? Sei. Esse chocolate é 80% de cacau, né? Então ele sacia muito.
e eu não como mais de 2 quadradinhos. Isso, Porque uma pessoa controlada assim como tu, beleza. Agora, quem eu, for chocólatra, mas qual é a estratégia que eu uso para comer o chocolate? Se 1 quadradinho, dois de noite. A estratégia que eu uso é não mastigar o chocolate. Coloca o quadradinho na boca e fica chupando que nem bala, deixa ele derreter. Ele vai derreter na boca, vai ficar aquele gostão doce na boca e tu vai te saciar. Porque se tu morder, tu já engole que é outro. isso. E para E as aí, pessoas assim controladas assim, né? A gente tem que seguir esse exemplo. Para quem consegue, vai testando, treinando isso, vai treinando esse é, paladar, essa estratégia maravilha. eu não conseguia, né? Eu Isso, achei essa estratégia que deu certo para mim. e principalmente quanto maior o percentual de cacau, melhor para nós. A Por Rosane isso, está dizendo, não, só um, não dá vontade de comer mais, exato, o risco é comer a barra inteira. Então, pior que se não a dá. pessoa Se eu faço desgoverna, né? essa estratégia infalível. Deixa o chocolate derreter na tua boca. Tu vai ficar uns 5, 10 minutos com ele ali derretendo. Tu vai ver que vai ficar tão doce que tu não vai precisar mais. É isso aí. Eu já prefiro ir no caqui, porque é bem docinho, porque o chocolate eu não posso ter em casa. Cada um tem que conhecer o seu Ah, aí, ó, limite. viu? A gente tem Tita, que saber o que que a gente pode ter e o que não pode, né, em casa. exato, isso aí. A Tita está perguntando qual o melhor adoçante. Há poucos anos atrás se dizia, por exemplo, que o sucralose era indicado para gestantes obesas e crianças obesas. O último congresso que eu tive ano passado meteram um pau e no sucralose, que aquecido nos traz dano de DNA. Olha que legal. Oh, Então hoje a gente tem que estar sempre estudando, né? Hoje o que se comprova, assim, que tem mais de melhor indicação seria o stevia, os mais naturais xilitol e eritritol. Esses três seriam menos químicos, mais naturais. O ideal é que a gente vá reduzindo a quantidade dos adoçantes. Então, tem gente que bota esguicho no café da é. manhã. Então, vai diminuindo as gotas, as quantidades. Até porque muitas gotas de um adoçante vai amargar. Até que chegue um momento que a gente vai conseguir tomar um chá, um café, um suco sem nada de adoçante, sem nada de acréscimo. Um café com leite, o leite já tem o açúcar do leite também, não vai precisar. Então é algo de treino do paladar e de observação dos rótulos, porque às vezes a gente vê até num adoçante que ele tem porcaria ali dentro. Então o adocil tem que ver se ele não é sacarina, essas porcarias, sabe? É bom olhar o rótulo, qual é os ingredientes da fórmula. E cada vez usar menos, eu tenho estimulado que as pessoas usem cada vez menos adoçante, que a gente não precise. Então, quando tiver numa festa e tiver um doce que vale a pena, come o doce com açúcar e tudo bem. Menos mal do que a gente ficar botando um troço químico para dentro que a gente não É. sabe ainda os efeitos que vai dar isso, né? Então já se fala que a alimentação que a gente está comendo está gerando mais autismo, doenças como Parkinson, Alzheimer, está tudo Demência relacionado. também, né? Eu Demência. ouvi uma reportagem esses dias, estava lendo uma reportagem que causa demência, né? Isso aí. Então, é porque a nossa microbiota está saturada de tanta coisa ruim e isso está fazendo um efeito para todos os órgãos e células do nosso corpo. Então, é algo de mudar a estratégia. Hoje também atendi uma pessoa que me mostrou, Flávia, adoro não era esfirra, aquela coisa, aquele charutinho árabe de carne. É o não é É croquete, tipo um croquete, como é que é o nome daquilo, meu Deus? Me é, fugiu. tá na ponta da língua também. Kibe, Quibe da Sadia, que vem 10 quibes numa caixinha. É tão confuso, gente. A orientação nutricional da caixa, Kafka, o Kafka, mas é quibe mesmo. Obrigada, Miriam. Mas assim, que ele ficou lendo, me passou, eu li, e nós tivemos que ficar conversando, porque dava a sensação que era 50 calorias um quibe. Só que a gente foi chegar à conclusão que era 260 cada um. ó, E que a gordura por porção, por 2 quibes, era de 26%. É muita coisa. A gente compra coisa 0% gordura. E de dois negocinhos daqueles já era
26% de gordura, 26 gramas de gordura em 2 quilos. Ou seja, ele é frito. Assim como uma batatinha, aquelas congeladas que cada vez estão maiores e com mais marcas fabricando e ficam congeladas. Ai, que legal, vou botar na air fryer. Mas ela tem Isso que eu ia te gordura, perguntar. ela é pré-frita. Ela tem a gordura, aquela que vai entupir as nossas artérias. Jogo duro, né? Comprei Então, vamos bastante essa por mais batata. natural. Professor Lu, a gente ia falar 30 minutos, deu 10 para as 9. Vamos Já dessas jantar. 9, verdade. O que que tu queria dar de recado pro pessoal? Eu queria estimular o pessoal a se mexer, tá? Não deixem chegar. Amanhã eu começo, sempre amanhã eu começo, segunda eu começo. Não, começa com pequenos movimentos. Se tu não consegue correr, tu caminha. Se tu não consegue comer direito, busca a Flávia. Mas tenta, assim, ó, uma banana, por exemplo, eu estava vendo esses dias que tem a quantidade de calorias que tem um prato cheio de morango. Aham, Então tu pode trocar a alimentação e tu não consegue comer um prato inteiro de morango. aham. E banana tu pode comer uma ou duas, imagina? Mas Tudo é questão. ela vai te dar triptofano, que é importante para serotonina, vai te dar super astral, vai te fazer dormir melhor. Não tem problema comer banana. Mas claro, dá É, para comer uma caixa de moranguinhos, que é a mesma coisa em termos calóricos. isso, mas o que eu quis dizer essa relação é que tu pode comer outro alimento que tenha menos caloria e comer mais quantidade para se saciar, Isso aí. né? E deixar essa dica aí para vocês que estão assistindo, que vão assistir depois. Mexam-se, não deixe chegar na idade de 60, 70. Como é que pensa? Como é que eu quero estar daqui 5, 10 anos? Eu não Exato. quero Como é que. doença, eu não quero tomar remédio, eu não quero cair no chão, eu quero o meu cérebro funcionando. Então, come a coisa certa, faça o exercício, nem que seja 10 minutos por dia, mas faz. Tu tem que fazer alguma força no teu dia a dia, tá? Uma força que eu digo força física. Tu tem que fazer o esforço físico, tá? Que daí já vai te oxigenar mais o corpo, tua cabeça fica melhor, vai queimar mais gordura, tu vai conseguir manter o peso, entre aspas, né? Porque peso nem sempre é só gordura, ou só, né? Só massa muscular, tem que equilibrar. Então façam atividade física, né? Eu e a Flávia, agora falando de treino mesmo, estamos com uma plataforma pronta de treinos para fazer em casa de emagrecimento. A gente vai fazer um lançamento dessa plataforma. Tem a aula da Flávia explicando como emagrecer melhor, sem frescuras e saudável, né? Da forma correta. Tem os meus treinos de explosão metabólica, que são de 15 a 18 minutos, para te fazer em casa, me olhando ali, treinar junto. Então, e a gente vai lançar uma condição especial no grupo. Mas para isso, tu tem que entrar no grupo, né, para receber essa condição especial aí, que vai te ajudar muito. Chama mais gente para entrar no grupo e lá a gente passa todas as informações. Isso aí. A Flávia contribui com a ajuda da alimentação, eu contribuo com os treinos para vocês darem o primeiro passo para ganhar saúde, né, perder gordura, ganhar massa muscular, se alimentando bem. Tá? Pensem no futuro de vocês. É Isso isso que eu aí. queria. Pensa como é que vão terminar esse ano e já se leva para o exercício amanhã mesmo sem vontade. Nem que seja para dar uma caminhada, mas começa. Tá parado há muitos dias, começa, muitos anos, começa. Pede auxílio, me chama no direct, eu te coloco no grupo, lá a gente vai passando informações sobre alimentação e treino. Ó, a Tita já quer ali, ó. A Tita já quer os treinos e alimentação. Então é tudo muito fácil, é só tu clicar no botão play ali, tu já faz junto. É bem divertido, né? Tudo explicadinho ali. Então eu vou colocar no grupo um vídeo mostrando a plataforma por dentro, tá? E a Flávia é a minha convidada nesse projeto. Nós vamos aumentar ainda mais essa plataforma Isso aí. aí. Eu vou deixar gravado, né, essa nosso encontro de hoje, para se vocês quiserem encaminhar para alguém depois. E o contato nosso, meu e do Lu, está sempre à disposição. Obrigada a vocês. Obrigada, Lu. Uma ótima noite para Obrigado. todos. Beijão. Boa noite.